Fala aí, pessoas do terceiro ano, tudo na paz? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos lá para a nossa primeira aula de filosofia do terceiro ano do segundo bimestre de vocês, não é que está começando agora. Apesar de nós estarmos em casa, não é, mas as nossas atividades, não é, os nossos conteúdos continuam sendo repassados para vocês, não é? Através de aula não presencial, como está acontecendo agora. Bom, muito bem, nós acabamos de encerrar com vocês no primeiro bimestre as discussões sobre alguns pontos importantes daquilo que é a filosofia existencialista. E nós vimos isso a partir da ótica de dois dos principais autores da época, que foram Jean-Paul Sartre e Friedrich Nietzsche. Né? Agora nós vamos entrar nesse segundo bimestre com uma outra temática, que é alguns tópicos de alguns autores que falam, que escreveram sobre filosofia política. Né? A partir do século XV nós vamos fazer essas discussões, né? Agora nesse segundo bimestre. E nós vamos começar falando deste primeiro, que é o então Nicolau Maquiavel, certo? Esse autor que vocês também estudam ele na história, né? Vocês tratam de muitas temáticas dentro da história sobre este autor, sobre esse italiano, sobre esse florentino, Niccolò di Bernardo del Machiavelli, mais conhecido mais conhecido aqui no Brasil como Nicolau Maquiavel, né? Então, uma breve história de vida dele. Foi um filósofo que viveu e produziu entre os séculos XV e XVI na região de Florença, né, uma cidade da Itália. Dedicou-se à explicação e compreensão do Estado, política e homens de Estado como estes são na realidade, em oposição àqueles autores que formularam teorias acerca de como deveria ser o Estado ou o governante ideal. Para além de descrever o Estado de sua época, Maquiavel também apresentou estratégias e métodos sobre como os homens de Estado deveriam comportar-se para tirar maior proveito da realidade, mantendo e expandindo o poder. Então, são essas temáticas principais que trata Nicolau Maquiavel. Primeira coisa, ele inaugura um novo pensar, né, uma nova ideia sobre a questão de Estado, sobre a questão da política e sobre a questão de governo. Não é? Ele rompe com aquela ideia romantizada, né, da Grécia Antiga, de Aristóteles, de Platão, não é, que falava sobre a questão do Estado e do governo ideal. Né? Existe um governo perfeito, existe um Estado real. E aqui, a partir do século XV, Nicolau vai dizer que não existe isso, né? Não existe essa perfeição nem no governo, nem no Estado e tampouco na política. Ou seja, ele vai trabalhar um conceito de Estado, de política e de governo natural, ou seja, aquilo como ele de fato é, como aquilo que de fato acontece na vida, né, na realidade da sociedade, né? Um Estado tirânico, um Estado maquiavélico, que aliás nasce, né, desse seu pensamento, é um Estado que muitas das vezes tira interesse da sua população, né, tira os interesses para além daquilo que é compreendido dentro da sua população, é um Estado que usa os benefícios, não é, para se manter no poder, não é? Ou seja, isso não é um Estado que na verdade é isso que acontece, ok? Então é dentro dessa temática que nós vamos, e é isso que dá início quando se fala da política a partir do período moderno, a partir do século XV. Bom, quando se fala de Nicolau Maquiavel, a gente pensa logo em primeira mão sobre o seu principal livro, a sua obra máxima chamado O Príncipe. Não é? O Príncipe, vocês já viram isso em história, o Príncipe é o livro principal, é o manual, não é? Na verdade, é a Bíblia de Nicolau Maquiavel, que trata sobre as temáticas
de governar, não é? É um manual sobre a arte de governar e desmascarar a lógica do poder, a lógica da força, né? É no Príncipe que ele vai falar sobre os conceitos de governo, política e Estado natural, ou seja, tal como ele é, né? Sem nenhum tipo de romance, né? Aliás, para quem não sabe, O Príncipe ainda hoje é livro de cabeceira dos grandes políticos brasileiros, não só brasileiros, mas do mundo inteiro. Ou seja, na verdade ele é um livro de ensinamento para os líderes de governo, né, de Estado, poder governar bem a sua população, né, naquilo que é realmente a política. Então, o universo político é uma guerra. Né? O primeiro conceito e entendimento dado por Nicolau Maquiavel é este: política é uma guerra. A boa ação política consistirá, portanto, naquela que consegue atingir, não importa como, os resultados almejados na busca do bem comum. Ou seja, aquela ação que consiste em sair melhor, não importa como, não é? É a que vai, na verdade, ter destaque, né? Dentro da realidade política. Né? É aquela que atinge com maior vantagem o bem comum, né? Bem comum como sendo aí a sociedade, certo? Aqui nasce aquela expressão dentro desse pensar de Nicolau Maquiavel que é o chamado os fins justifica os meios, né? Não importa quais meios eu usei, o importa é eu chegar no fim, não final, mas finalidade, ok? Então isso, galera, implica o abandono da ética cristã e a separação entre a moral pública e a moral privada, a secularização da política, né? Ou seja, quando Nicolau Maquiavel ele prisma o naturalismo na política e no governo, ele vai contra e também ele deixa de lado aquele conceito perfeito de bondade inaugurado pela ética cristã, né? Lembra lá atrás da Idade Média, lembra do segundo ano de vocês? Ou seja, a ideia da perfeição, a ideia de bondade, a ideia de buscar sempre o bem dentro da sociedade. Então ele abandona esse conceito, né? Quando se fala de política na ótica de Maquiavel, a política é de fato uma guerra, né? Ou seja, é uma guerra de todos contra todos e até do próprio governo com a própria sociedade, né? Então, o governante deverá agir com virtude, que em Maquiavel não tem nada a ver com bondade e justiça, e com a força e valor, ligada ainda com o conceito de fortuna, oportunidade e acaso, né? Então, virtude aqui em Maquiavel não é a questão da bondade, ser bonzinho, né? Ser justiceiro, justiceiro não, agir com justiça, né? Com a sociedade, pensar sempre no bem, etc, etc. Isso aqui não é virtude, isso aqui não é o conceito de virtude em Maquiavel. Virtude em Maquiavel, nós vamos ver na outra aula, tem um outro conceito, né? E aí nós vamos ver uma aula que vai tratar sobre virtude e fortuna, né? Para um governante, ok? Assim, a virtude maquiavélica se mostrará na ação contundente e oportunista que revela a prudência do observador atento, né? Então aqui já começa a gente falar um pouco sobre o que é virtude na ótica de Maquiavel, né? Mas a gente vai aprofundar um pouco mais em uma outra aula que teremos. O príncipe virtuoso será, enfim, aquele que aproveitará a situação para realizar as mudanças necessárias e assim alcançar os seus objetivos. Ou seja, esse é o príncipe virtuoso que consegue aproveitar das coisas, dos ventos bons que acontecem no seu governo e aproveita isso para tirar bom proveito, não é, ele como um governante. Não importa se ele fez coisas boas para as classes menos favorecidas ou se beneficiou as mais favorecidas, isso não importa. Importa que ele possa aproveitar o que há de melhor, não é, nesses ventos favoráveis. Se assim ele fizer, ele é considerado um príncipe virtuoso, né, que soube aproveitar o momento
favorável e tirou os seus deleitos, né? Tirou os seus proveitos desse momento importante. Para Maquiavel, o conflito é inerente a toda atividade humana, o que torna essa ruptura com a tradição ainda maior. Né? Maquiavel elogia o conflito, considerando as divergências como inevitáveis e desejáveis. Ou seja, conflito na ótica de Maquiavel, ele é bom, melhor dizendo, né? Ele é favorável, ou seja, é inerente, né, na atividade humana. Se você observar nesse quesito, ele tem razão. Toda organização humana, todo trabalho que exige pessoas tem sempre um conflito, né? E aí são os variados tipos de conflitos, de interesses, de querer tirar vantagem, etc, etc, né? Então, a relação entre as forças antagônicas, né, que são as forças contrárias, né, que na política a gente chama de forças oposicionistas, né, o grupo de oposição, deve ser sempre de equilíbrio tenso. Ela impede a arrogância e o rico como a licenciosidade do povo. Né? Então, a antagonia dentro da realidade política, ela deve acontecer de forma equilibrada, mas de forma tensa, né? Mas o fato é que nunca se deve perder esse equilíbrio. Um reconhecimento de que a política se faz a partir de interesses divergentes, resultando na concepção moderna de ordem não hierárquica, mas que configura no equilíbrio dos opostos possível de mudança, capaz de trazer mudanças para o bem comum. Não é? Então, a partir de interesses divergentes, não é? Isso vai resultar numa concepção moderna de ordem, na hierarquia, mas que configura no equilíbrio dos opostos. Ou seja, não existe uma organização linear dentro da política. Né? Ela é sempre conflituosa, ela é sempre cheia de grupos de interesses, mas o que importa? O que importa para o governante é colocar sempre isso em equilíbrio. Ele nunca deve perder esse equilíbrio, certo? Porque se perder o equilíbrio, consequentemente ele pode perder também o poder, certo? Então o poder político não se fundamenta em Deus como antes, né, na Idade Média, ou numa natureza superior. Não tem causa externa, surge como consequência da própria divisão e luta interna entre os indivíduos em busca da unidade. A própria sociedade funda o poder político. Então, para Maquiavel, não existe uma política originada em Deus, né? Um conceito de organização política proveniente de Deus, não é? Ou de qualquer outro ser superior. A política é coisa de gente, a política é coisa das pessoas, né? Então ela se organiza, ela é fundada, ela é criada suas regras e normas dentro da própria sociedade, dentro da própria realidade humana. Não é? Não existe alguém que nos socorra quando se fala de política. Não é? Isso é próprio de seres humanos, né? Dentro da convivência humana que isso vai nascer e isso vai acontecer. Não é? Então, se a política nasce dentro do próprio poder, certo? Então a questão do poder político também nasce dentro da realidade da sociedade humana. Então, galera, muito bem, são esses os principais tópicos da nossa primeira aula de filosofia política, baseada aqui no conhecimento, no pensamento de Nicolau Maquiavel. Na próxima aula que teremos, a gente vai dar continuidade nessa temática, falando sobre a questão da virtude fortuna no conceito de Nicolau Maquiavel.